já subimos ao pódio. O Brasil é o segundo país do mundo em número de casos confirmados de Covid-19. Encostamos na triste marca de 400 mil pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. E com um dado preocupante, a subnotificação. Por que chegamos a essa situação? Ela poderia ter sido evitada? Em que agora depositar as nossas esperanças de dias melhores? Perguntas para o entrevistado de hoje do Opinião Pernambuco, o médico e neurocientista Miguel Nicoleles, coordenador do Comitê Científico que orienta os governadores do Nordeste no combate à pandemia de Covid-19. Professor, muito obrigada pela sua participação no Opinião Pernambuco. É uma honra tê-lo com a gente. Eu antes de conversar com o senhor sobre o Consórcio Nordeste, o trabalho do Comitê Científico para o Consórcio Nordeste, eu queria fazer uma análise da conjuntura brasileira. E começo lhe fazendo essas perguntas da abertura do programa. Por que chegamos a uma situação tão dramática? Bom, boa tarde, muito obrigado pelo convite de estar aqui conversando com vocês. Evidentemente, a pandemia no Brasil foi manejada de uma maneira completamente contra o que se tinha como boas práticas adquiridas ao redor do mundo, né? Então, não precisaria ter sido tão mal gerada ou gestada, né, a estratégia brasileira. Infelizmente, nós perdemos vários meses, não dando importância, eu digo isso a nível do governo federal, né, não dando importância à gravidade da situação e não se preparando. Então, nós não nos preparamos em termos de adquirir os recursos necessários para testar a população, os recursos necessários para ter suficiente resposta para a demanda de leitos leitos de UTI, respiradores, e nós não alertamos a população da gravidade da tsunami que estava vindo em direção ao Brasil, claramente, né? Depois da China, indo para a Europa, para os Estados Unidos e para cá. Então, o nosso grande problema foi esse, o primeiro grande problema, né? Foi a falta de preparo. Nós estamos no pódio, mas no segundo lugar, ocupa ali a posição de primeiro lugar em número de casos confirmados, os Estados Unidos, e eu pergunto para o senhor se o que nos aproxima nessa triste condição aí de campeões mundiais da Covid-19 é o negacionismo e a negligência. Na realidade, infelizmente, nós já somos os líderes mundiais de óbitos diários, né? Com os Estados Unidos caindo para a margem de 700 óbitos diários, o Brasil subindo para 1.000, mais de 1.000. Infelizmente, nós já lideramos o mundo nesse momento da pandemia. Somos, na realidade, o novo epicentro, né? Já era previsto isso há algum tempo, mas, evidentemente, existem muitas semelhanças com a falta de preparo americano e o brasileiro. E há muitas semelhanças entre a total falta de resposta adequada ao tamanho da catástrofe, né, dos presidentes dos dois países, né? Existe uma similaridade de inépcia e de falta de preparo intelectual para lidar com uma catástrofe dessa. Eu moro nos Estados Unidos há 33 anos e evidentemente, os americanos estão perplexos com o grau de, né, vão chegar a 100.000 óbitos a qualquer momento, né? Isso é uma das maiores tragédias da história americana e evidentemente o negacionismo científico está no centro do problema de ambos os países, né? Ele vem dos Estados Unidos, ele nasceu lá, o movimento anti-vacina, o movimento anti-evolução, o movimento que nega a ciência como um instrumento civilizado, né, das sociedades civilizadas, e ele migrou para cá. E ele está se enraizando no Brasil. Ele está criando raízes bem potentes, né? E é muito importante falar sobre isso e falar contra isso.
porque, evidentemente, parte do nosso problema é como a ausência de uma mensagem clara e transparente sobre o que é essa pandemia e como nós devemos nos comportar frente a ela. Se você se somar isso, o negacionismo científico, a receita para uma tragédia é clara, é evidente, né? A gente tem aqui no Brasil uma subnotificação clara, notória, e a gente está aí na casa das 400 mil pessoas contaminadas, considerando essa subnotificação. A gente poderia fazer aí uma projeção, uma prospecção de hoje 1 milhão de pessoas contaminadas no Brasil? Na realidade, com o estudo que saiu recentemente, dando uma ideia da ordem de 7 vezes da subnotificação, né, nós estaríamos já para cima da casa de 2 milhões, né, chegando ou até passando a casa de 2,5 milhões de casos, né, isso baseado numa amostragem sorológica, né, feita, e tem gente que vai além, fala que a nossa subnotificação é 10, é por volta de 10 vezes. Então, eu já ouvi até 12 vezes. Então, se a gente usar o estudo mais recente, né, 7 vezes, nós já teríamos também a liderança, apesar que a subnotificação americana também é grande, né? Então, ficaria disputando pau a pau o Brasil e os Estados Unidos por maior número de casos no mundo nesse momento. E o que é curioso é que nós passamos rapidamente, eu estou olhando aqui nos dados, nós passamos rapidamente os europeus, passamos a Rússia, né? E estamos numa progressão bem rápida, bem exponencial mesmo. Então, a perspectiva é que nós possamos, mesmo com os casos subnotificados, até o final do ano atingir 1 milhão de casos, não é irreal, não. Bom, o vírus chegou no Brasil pelos aeroportos, né, nos voos internacionais. A gente está hoje observando aí uma interiorização da pandemia. Isso quer dizer que a malha rodoviária hoje é o principal canal de contaminação no Brasil? Nós temos estudado em grande detalhe a malha rodoviária e a gente está vendo claramente a evidência do fluxo de pessoas pela malha rodoviária e logo depois você vê o aparecimento de casos, né, vindo das capitais para o interior, né? E outra coisa que eu reforço também nos últimos dias é a comunicação entre as regiões brasileiras, que muito pouca gente mencionou, mas a existência de grandes artérias rodoviárias como a BR-101, a BR-116, conectando o Sudeste com o Nordeste, tem feito com que exista uma sincronização do espalhamento de casos entre as duas regiões. Pelo que os senhores observaram, se é possível proteger os territórios que ainda não foram contaminados, que não têm casos de coronavírus, e se é possível, como é que isso poderia ser feito? Nós fizemos um acoplamento de tecnologias digitais, como o aplicativo Monitora Covid, né, que começou a ser disseminado primeiro pelo Nordeste, mas agora ele está aberto para o Brasil inteiro. Nós já estamos cruzando 176 mil downloads, chegando a mais ou menos 71 mil usuários cadastrados, e desses nós temos dados clínicos por volta de 60 mil, 59 mil e alguns quebrados. Então, nós estamos conseguindo monitorar o aparecimento de focos e de que regiões ainda não tem um número grande de casos. Nós, algumas semanas, já falamos de um front ao longo de todo o Nordeste, de cidades, municípios que tinham abaixo de 50 casos. Inicialmente, a gente se focou em 112 sub-regiões das 187 do Nordeste, mas, evidentemente, isso progrediu muito rapidamente e esse front já diminuiu. As cidades já começaram a ter explosões exponenciais, essas pequenas cidades. E é por isso que nós acoplamos esse aplicativo com a ideia de que você precisava ter a telemedicina, evidentemente, para atender as pessoas em tempo real, as que têm alto risco. Então, ela poder falar com o médico, com a enfermeira, né, assim que ela entrar os dados clínicos, o mais rápido possível, mas também acoplar isso com o que a gente chamou de brigadas emergenciais de saúde,
que é um plano de colocar médicos e agentes de saúde na rua mesmo, de casa em casa, indo em busca dos pacientes que precisam de atendimento, serem isolados ou serem tratados, para você cortar o ciclo de infecção. Porque ninguém vai conseguir construir hospitais e leitos de UTI rápido o suficiente para dar conta da tsunami de casos, né, milhares de casos por dia que o Brasil tem nesse momento. Mas você pode cortar essa transmissão no nascedouro, onde os casos estão ocorrendo, né? E foi por isso que, usando o aplicativo numa sala de situação, casado com o movimento desses agentes de saúde que nós propomos, né, dessas brigadas, você consegue ter uma estratégia extremamente eficiente. Essas brigadas já estão atuando? Elas começaram a atuar no Piauí, no Maranhão foi feito um edital para contratar novos médicos, né, num processo de revalidação de diplomas de médicos brasileiros que se diplomaram no exterior, mas que nós temos um exército de 15 mil no Brasil, e numa situação de emergência como essa, a gente sugeriu que eles fossem recrutados através de um processo, né, de revalidação de diplomas feito a nível estadual, que a lei faculta, para poder ajudar nessas trincheiras, né, supervisionados. Então, o Piauí fez o primeiro teste, usando o Monitora como guia, e, segundo o governador do Piauí, em 2 dias eles acharam 100 casos que não estavam, né, cadastrados nas estatísticas, né? Então, ficou muito claro, ele próprio reconheceu que é uma estratégia barata, que pode realmente salvar muitas vidas, porque você pode ir na casa da pessoa e detectar o negócio no começo, o quadro clínico no começo. Professor, a gente vai fazer um intervalo curtinho agora e volta daqui a pouco para continuar essa conversa. Você que está em casa nos acompanhando, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é a pandemia da Covid-19 e o nosso entrevistado é o médico e neurocientista Miguel Nicoleles. Até já. Volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O entrevistado de hoje no nosso programa é o médico e neurocientista Miguel Nicoleles, coordenador do Comitê Científico que orienta os governadores do Nordeste no combate à Covid-19. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Professor, voltando aqui para a situação do Nordeste, as questões mais específicas da região, o Nordeste tem 81% de seus municípios com casos registrados de Covid-19. Quais são as orientações mais estratégicas que o comitê está dando para os governadores da região neste momento? No nosso último boletim, nós deixamos claro que não é só o isolamento social por si, ele precisa ser feito com medidas que garantam a sua efetividade, né, que realmente garantam que as pessoas estão ficando em casa, mas, ao mesmo tempo, também medidas econômicas que permitam que as pessoas fiquem em casa. Porque sem o suporte econômico, uma grande parte da população não tem a menor condição de fazer o isolamento. Então, é muito fundamental que essas medidas sejam amparadas de isolamento, né? Sejam amparadas por ajuda econômica e também por esse combate ativo ao vírus, como a gente falou no bloco anterior, essa ida de encontro aos casos onde eles estão ocorrendo. Não dá só para ficar esperando nos hospitais e nas UTIs. Né? Eu sei que isso é importante, é uma estratégia que todo mundo conhece, mas nós temos que partir para o ataque, porque senão nós não vamos conseguir manter as nossas defesas da maneira que elas precisam ser. Né? Ô, professor, quando a gente pega ali aquele mapa das 20 cidades brasileiras com maior número de óbitos, mas aí numa contagem
que é número de óbitos por 100 mil habitantes, Sim. a gente tem lá que 15 dessas cidades estão na região norte e 5 dessas cidades estão na região nordeste. Recife e Fortaleza, se não me falha a memória, são as duas capitais do Nordeste que figuram aí nesse mapa. Uhum. Eu queria um diagnóstico seu. Por que Recife e por que Fortaleza estão entre essas cidades, entre essas 20 cidades com o maior número de óbitos no país? Recife pagou um preço muito alto por ter o maior aeroporto do Nordeste, né? Ser um dos centros rodoviários centrais da malha rodoviária da região Nordeste, né? Os trechos que vão de Recife a João Pessoa, Recife a Suape, Recife a Caruaru, são dos trechos de maior concentração de fluxo de tráfego e de pessoas, evidentemente, do Nordeste. Nós temos esses dados, tá? Das 12 rodovias mais intensas, de fluxo mais intenso do Nordeste, 10 estão em Pernambuco. Tá? Então, é uma coisa impressionante quando a gente vê esse mapa, né? E, evidentemente, teve o Carnaval. O Carnaval, poucas pessoas estão falando, mas a gente já tem a notícia de que o vírus circulava no Brasil já no período do Carnaval. E, evidentemente, todas as capitais, né, Fortaleza, Recife, Salvador, São Paulo, Rio, têm carnavais enormes, né, com concentração de milhões de pessoas nas ruas. Então, eu acho que é uma confluência de fatores, não é um único fator, né? Mas a entrada de um número muito grande de turistas e também de brasileiros retornando do exterior naquele período, do começo, né, depois do Carnaval, ou durante o Carnaval, depois, o espaço aéreo tenha sido fechado tão tardiamente, eu acho que quando a gente tiver os resultados desses estudos epidemiológicos, eu acho que esses fatores vão ser muito claros. Outra coisa importante em levar, quando a gente fala não em mortalidade, mas no número de casos por 100 mil, porque é um indicador muito interessante, né? Você vê Pernambuco e o Ceará, mas você tem que levar em conta, por exemplo, com números altos, né? O Ceará está chegando a 405 por 100 mil, e a incidência, eu digo, Pernambuco 301. Então, o que você vê por exemplo, no Ceará, é o estado que mais testou as pessoas. Então, a gente tem que levar isso em consideração também, quando leva em conta a incidência, né? Mas, mesmo assim, são números altos. E eu tenho levado isso em conta, esses fatores de transporte, né? É uma coisa incrível. O Brasil é um país extremamente conectado do ponto de vista rodoviário, porque vive disso, né? Depende disso para toda a sua logística. E essa logística já explicou há anos atrás, é um trabalho clássico brasileiro, extremamente citado, o espalhamento da dengue no Brasil. E eu acho que quando nós terminarmos essa fase aqui da pandemia, os estudos vão mostrar que a mesma coisa aconteceu com o coronavírus. Se a gente fizer uma viagem no tempo, uma viagem histórica, a gente vai chegar lá no século passado, em 1918, se não me falha a memória, e tem ali a gripe espanhola. Aí, na gripe espanhola, são 3 ondas, sendo a segunda onda a mais violenta da doença. Eu já vi uma declaração da Organização Mundial da Saúde que, com a Covid-19, a gente não deve ter a repetição desse fenômeno, de 3 ondas, por exemplo, mas podemos chegar a um segundo pico da doença. Por que essa diferença? Por que provavelmente nós teremos um segundo pico, mas não repetiremos aquela experiência lá do passado devastadora da gripe espanhola? Na realidade, a gripe espanhola foi em 1918, né? E realmente o segundo pico foi o pior pico, né? E daí nós tivemos o terceiro e tiveram outros picos. Eu ainda sou meio refratário a acreditar que nós já sabemos que não vamos ter um terceiro pico, sabe? Até agora, tudo bem, a Organização Mundial da Saúde pode ter falado, mas eu quero ver de onde ela tirou isso. Qual é o estudo que fez ela acreditar nisso? Nesse, pelo menos, de tudo que eu leio aqui, não está claro.
Eu acredito, como a maior parte das pessoas, inclusive nos Estados Unidos, né, 4 dias atrás, um dos caras mais conhecidos da ciência americana, que eu conheço bem, disse que os Estados Unidos têm 3 meses para se preparar para o segundo pico do outono americano. Na realidade, as pessoas não poderiam relaxar no verão, que o verão, na realidade, era um período intermediário de preparo, porque a segunda onda americana, e eu acredito que ele está certo, mesmo porque os Estados Unidos cometeu um ato de loucura nesse fim de semana aqui, liberando todos os estados para o feriado, né, que é o maior feriado, um dos maiores feriados que eles têm, que foi na segunda-feira. Tradicionalmente as famílias fazem piqueniques, churrascos, vão nos parques e foi liberado. E o preço vai ser altíssimo. Daqui 15 dias, provavelmente nós vamos ver um pico de casos, né? Como aconteceria se tivesse um carnaval, vamos dizer, o São João, vai? Se a gente tivesse agora um São João aqui no Brasil, é algo meio parecido, não é tão festivo, tão alegre, porque é um dia de comemoração dos mortos, mas as pessoas saem nas ruas e fazem grandes festas. Né? Então, eu acho que a gente não tem certeza dessa terceira onda não ocorrer. Nós temos quase que certeza da segunda onda, né? Pela dinâmica que nós estamos vendo no mundo. Né? Essa sua fala e trazer aqui 2 medidas que foram anunciadas muito recentemente, uma pelo prefeito do Rio de Janeiro, abrindo aí os templos religiosos para que possam ser frequentados, apesar dos números assustadores do Rio de Janeiro. E o governador de São Paulo anunciou uma flexibilização também do isolamento social para algumas regiões do interior, preservando a região metropolitana. Eu queria que, à luz da ciência, à luz dos dados que o senhor tem, como é que se houve essas 2 medidas, a do Rio de Janeiro e a de São Paulo? Eu não preciso nem dar minha opinião pessoal, que basta ver que há uma semana o comitê da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, junto com a COP, logo depois do nosso boletim, que impedia o lockdown de algumas cidades no Nordeste, Natal, Mossoró, João Pessoa, Campina Grande, Arapiraca, enfim. O comitê imediatamente, na quinta tarde, final da tarde, soltou um boletim extremamente direto, né, dizendo que o Rio de Janeiro precisava imediatamente entrar em lockdown, que a taxa de infectabilidade estava chegando a 3 e que era uma temeridade qualquer tipo de atitude que não fosse nessa direção. Então, veja, a gente tem um documento oficial assinado por pessoas de altíssimo calibre, o professor Medronho, que até recentemente era diretor da Faculdade de Medicina da UFRJ, né? E é um dos assinantes, e claramente demonstrando que nós tínhamos que ir na direção oposta. A mesma coisa em São Paulo. São Paulo, o estado inteiro, quase 100% dos municípios estão com casos, eles estão se espalhando pelas grandes rodovias de São Paulo. Eu estou em São Paulo, então eu estou acompanhando bem aqui o que está acontecendo. São Paulo estava segurando o isolamento social a níveis não aceitáveis, né, mas ainda estava segurando. Só que as estradas estão abertas. A maioria das estradas estão completamente abertas. Então, os casos estão se espalhando pelas artérias, né, conhecidas aqui, em Anguera, Rodovia dos Bandeirantes, Dutra, enfim. Todas elas estão sendo disseminadoras. Então, o movimento teria que ser o oposto. É quase incrível falar um negócio desse, mas o movimento baseado nos dados científicos deveria ser 180 graus oposto. Né? Nós teríamos que estar discutindo o lockdown da cidade de São Paulo, da grande São Paulo, em grande detalhe, porque aqui a oscilação dos leitos parecida com o Recife, né? Chegou a 95%, está quase completamente lotado, leitos de UTI, públicos e agora vão ser usados, aparentemente, vão ser usados os privados também. Né? Essa é a discussão no momento aqui. Mas, enfim, eu concordo plenamente com a FRJ, com o estudo da FRJ e com a diretriz oposta aqui em São Paulo. Professora, a gente tem 1 minuto para terminar o programa. Nesse 1 minuto, eu queria que o senhor colocasse 2 coisas. Pelo que já está posto,
Sim, então este ano o Nordeste deve tirar os festejos juninos do seu calendário. Se eu entendi bem, é isso que o senhor colocou. E a outra coisa é a pergunta que eu fiz na abertura do programa, em que depositar agora as nossas esperanças para dias melhores? Eu sempre digo, estou dizendo isso em todos os lugares que eu vou, que nós precisamos aprender que a esperança do retorno do que eu chamo da primavera, né, para o Brasil, depende de nós. Depende de uma conscientização e de um esforço nacional, onde as pessoas basicamente entendam que se nós nos unirmos e respeitarmos o que é ditado pela ciência, pelas normas adequadas, nós vamos sair disso. Nós vamos realmente ter chance de sair. E os brasileiros têm essa tenacidade e têm essa resistência, principalmente no Nordeste, né? O Nordeste passou por eventos históricos extremamente difíceis e sobreviveu. E chegou no estado, né, maravilhoso, cultural, intelectual, científico, econômico. Né? Nós todos brasileiros temos muito orgulho do Nordeste. Não é à toa que 20 anos atrás eu decidi voltar dos Estados Unidos e começar a trabalhar no interior da área metropolitana de Natal, porque eu tinha muito apreço pelo Nordeste e continuo tendo muito carinho por todo o Nordeste. E eu acho que nós temos a capacidade intelectual, física, mental de enfrentar essa crise de frente, mas nós precisamos enfrentar de frente. Nós temos que enfrentá-la, né, para garantir o futuro dos nossos filhos e netos. E para isso nós precisamos ter responsabilidade e uma cultura, né, mudar a nossa chavinha brasileira de que o jeitinho vai dar certo, não vai dar certo. Nós temos que ter disciplina e temos que ter perseverança, né? Professor, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, foi um grande prazer. Você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e até o nosso próximo encontro.